Então, o objetivo desse vídeo que está sendo produzido agora é apresentar a forma correta do uso do Google Drive, tá? Em específico, para a finalidade do gerenciamento de dados do projeto Atlas, tá? Eu tenho observado nas trocas de e-mail e no gerenciamento desses dados que está acontecendo um procedimento equivocado, tá? Na forma de disponibilização e gerenciamento desses dados, e isso tem causado alguns contratempos, tá? Na parte de recebimento desses dados e utilização desses dados. Lembrando que a utilização e gerenciamento de dados que estão desatualizados ou não são os dados corretos, gera uma perda do trabalho efetuado e uma demanda de retrabalho. E para que isso não gere ônus e não atrapalhe os cronogramas das atividades, é interessante te perceber exatamente como deve se proceder, tá? Criar talvez dentro desse procedimento formas, né, que atendam uma eventual demanda nova, mas deve ser seguido à risca o procedimento conforme vai ser apresentado. Então, inicialmente eu vou apresentar o que é a ferramenta Drive, como é que eu identifico o funcionamento dela, como é que eu percebo se ela está sendo, se ela está funcionando da forma adequada. Então aqui eu posso observar o seguinte: no meu computador eu já tenho aqui a aba do Google Drive. Isso é feito automaticamente quando você instala o aplicativo. No canto inferior direito eu tenho um ícone, como eu estou conectado à internet, ele na cor viva e dizendo que a sincronização dos dados que estão sendo gerenciados pelo Drive dentro desse computador com a nuvem, elas estão sincronizadas, tá? Então esse aí é o primeiro passo, identificar se eu tenho o Drive instalado na minha máquina e se esse driver está operacionalizando, está funcionando da forma adequada. Segundo passo é entender que por aqui eu vou ter alguns atalhos, né, que eu consigo perceber quais foram os últimos dados que foram sincronizados ou quais são os dados que estão em processo de sincronização. Aqui eu vou observar qual o tamanho do meu disco e o quanto de disco eu ainda tenho disponível, né, fazendo uma simples subtração. Tá? Então eu consigo perceber aqui essas informações. E qual é a conta que está conectada para fazer essa sincronização de dados. Tá? No segundo momento, eu posso acessar através do meu ícone diretamente a minha pasta Drive, né, que é essa pasta, e eu vou ter todas essas informações. E eu tenho que ter consciência, claro, que a sistemática do Drive ela demanda o seguinte: eu não preciso, a cada informação nova que é colocada, acrescentada dentro dessa pasta, que é uma pasta que foi criada para fazer a sincronização e a atualização dos dados, eu não necessito, toda vez que for feita a inserção de um novo dado, né, para um compartilhamento, eu criar um novo compartilhamento daquela informação. Tá? Isso gera um problema na hora de entender o que é que está acontecendo com os dados que estão sendo sincronizados entre essas pastas. Ok? Então, partindo do princípio que eu tenho a pasta indicada e a segunda pasta indicada sincronizadas com a nuvem do destinatário, tá? Toda vez que esse destinatário alterar, substituir ou criar um novo arquivo em ambas as pastas, automaticamente a nuvem vai ser sincronizada e o desktop da outra ponta também será sincronizado. E toda vez que isso ocorrer, será gerada essa informação, identificando, né, que arquivo foi sincronizado e quando ele foi sincronizado. Tá? Então, lembrando mais uma vez, não há necessidade de se fazer a cada alteração, inserção ou criação
de um novo dado, a necessidade de sincronizar essa informação. Desculpe, recapitulando, não sincronizar, mas compartilhar essa informação, pois essa informação ela já está sendo tratada dentro de uma estrutura de pastas que já é compartilhada. Então existe o entendimento do sistema de sincronização que tudo que ocorre dentro daquela estrutura de pastas automaticamente será sincronizado, tá? Então toda informação que for inserida, né, como foi proposto desde o começo do projeto, dentro dessa estrutura, na realidade, somente essa visualização, a visualização da minha ponta, essa informação aqui, ela vai ser sempre que for alterada numa ponta, ela vai ser sincronizada na nuvem e, consequentemente, na outra ponta, tá? Então, não há necessidade, mais uma vez, de toda vez que for criado um novo dado, editado ou alterado, ser feito um compartilhamento da informação, tá? Então isso está gerando bastante problema no processo de entendimento do que está acontecendo no nível de dados dentro da estrutura do projeto, tá? Então, feito isso, eu vou dar aqui um exemplo, já apresentei isso, mas eu vou apresentar uma nova vez. Eu vou pegar este arquivo, tá? Que é um arquivo que foi usado para desenvolver um teste. Eu recortei, né? Não sei se foi observado isso. Eu vou voltar lá, eu vou recortar, vou clicar ao direito, vou recortar esse arquivo daqui, vou pegar esse arquivo, então fique bem atento no comportamento desse ícone. Ele vai começar a ele vai se comportar de uma forma diferenciada, mais dinâmica, identificando para mim que está sendo sincronizado o arquivo que eu vou transferir. Feito isso, eu vou na minha estrutura, não vou entrar no mérito do detalhe, na qual eu preciso disponibilizar essas informações. Então, arquivos produzidos, eu vou colocar na raiz. Observe que automaticamente, ao inserir o arquivo, tá, ele está sincronizando, foi sincronizado, sincronização concluída. Não precisei entrar no Google Drive online, compartilhar aquela pasta com ninguém. Tá? A sincronização ela é automática. Então, por favor, vamos prestar atenção nesse detalhe para a gente não estar criando confusão com o gerenciamento de dados. Tá certo? Então, espero que o vídeo tenha sido claro. Em caso de qualquer dúvida, por favor, entrar em contato para maiores esclarecimentos. Tá? Então, até a próxima e muito obrigado.